Todo mundo fala ligação muda é inofensiva. Ela não é inofensiva. O WhatsApp ele faz mais sucesso no Brasil do que nos Estados Unidos. Hoje, quem pratica golpe não é mais aquele bandido amador. Por que o brasileiro cai tanto em golpes? O brasileiro cai tanto em golpes porque, primeiro, o brasileiro ele navega há muito tempo na internet. Então, se você pegar um estudo mundial, você vai ver que o brasileiro é o segundo, às vezes o terceiro, mas é um dos povos que mais passa tempo na internet. O brasileiro passa entre 8 e 10 horas por dia na internet. E desse tempo que ele passa na internet, 80% desse tempo ele está nas mídias sociais, ele está nas redes sociais. E nas redes sociais, você está o tempo todo lidando ou com publicidade, ou com oferta de vendas, ou com uma série de questões de interação. E a interação, a gente chama hoje em dia que os golpes precisam de engenharia social, eles precisam de interação, ela acaba induzindo você, às vezes, comprar coisas que você não precisa, às vezes ter contato com pessoas que você necessariamente não conhece tão bem, então você acaba ficando mais exposto aos golpes. Então essa natureza, digamos, cordial, essa natureza social e de conversar com todo mundo que o brasileiro tem, faz com que ele esteja mais sujeito a cair em golpe, por exemplo, do que quando se compara com um país nórdico da Europa, que as redes sociais não conseguem fazer o sucesso, por exemplo, que fazem aqui. Você deve saber, por exemplo, que o WhatsApp ele faz mais sucesso no Brasil do que nos Estados Unidos. Sim. Então, e aplicativos de interação, de conversação, fazem mais sucesso aqui. Quer dizer, é da nossa natureza, é do brasileiro conversar. Conversar pessoalmente e agora conversar virtualmente. Você tem uma geração que conversa basicamente virtualmente. A gente vai pegar os dados aí no decorrer do nosso bate-papo, mas o IA está alavancando a questão dos golpes? O IA está alavancando muito a questão dos golpes e eu vou te dar alguns motivos. Por exemplo, hoje quem pratica golpe não é mais aquele bandido amador, não é mais aquela pessoa que você olhava e falava, puxa, é um cara, é o lobo solitário, estelionatário que conseguiu dar um golpezinho. Não, hoje o golpe ele necessita de uma produção massiva. Então ele é um negócio altamente lucrativo. Então, um exemplo para você. Quando você recebe uma mensagem, por exemplo, te oferecendo alguma super promoção, eles usam o que a gente chama de torpedeira, ou seja, eles mandam essa mensagem para de 2 a 3 milhões de pessoas. O que significa o seguinte, se você tiver 3 milhões de pessoas e 10% ou 5% cair, você já tem um número de 100, 200 mil vítimas. Então, o crime organizado, ele percebeu que ele pode migrar do crime físico, que expõe ele a um risco, por exemplo, uma quadrilha organizada que vai assaltar alguma coisa, além da estrutura que ela precisa, ela tem um risco físico de ter uma reação, de acabar, né? Ela acaba trocando por um risco virtual, que muitas vezes ela está operando fora do país, ela está com o endereço IP também fora, uma central fora, então ela descobre que ela pode ter o mesmo lucro utilizando uma estrutura virtual com menos risco. Então, você migra para o mundo virtual. E aí, como é que você convence alguém cada vez mais, e principalmente quem não tem tanta educação digital, como é que você convence alguém a cair no golpe? Através da inteligência artificial, que é capaz de reproduzir uma voz, que é capaz de reproduzir um rosto, tem até a deepfake, que é o rosto com a voz, né? Que é capaz de conseguir captar a biometria de alguém. Enfim, você, com a inteligência artificial, que é assim, quando a população normal vai aprendendo, digamos assim, no nível 1 a mexer com a inteligência artificial, quer dizer, o bandido, a quadrilha organizada já está no nível 5. Então eles estão sempre na frente, eles estão sempre em vantagem. Então eu diria para você que assim, a inteligência artificial que chegou para ficar no golpe também. Você falou do bandido, o antigo bandido que agia sozinho, o lobo solitário. Eu lembrei do cheque. Nos anos 90, a famosa cheque, falsificação da assinatura. Se eu falar de cheque pro meu filho, ele não vai saber. Ele vai achar que é joguinho de xadrez, alguma coisa assim. Mas teve um tempo que a gente usava papel, né? Papel. A gente usava papel. E olha, por incrível que pareça, eu vou te falar uma coisa. Várias das dicas que a gente dá hoje para que as pessoas não caiam em golpes passam por uma retomada do papel. Vou te dar alguns exemplos práticos. Primeiro, o que saiu de moda? Saiu de moda, por exemplo, o dinheiro. Saiu de moda a cédula. Você não vai lá mais e entrega a nota, né? Mas vamos supor que você vai fazer uma comprinha em algum lugar de R$3. Você vai e passa um Pix, ou você vai e passa a sua aproximação. Você está se expondo a um risco por um valor muito baixo.
de R$2, R$3, que às vezes valeria muito mais a pena, por esse valor, você pagar lá com uma nota de R$2. Só que a gente perdeu o hábito de usar nota. Outra coisa, você quer anotar as tuas senhas. Muita gente usa o quê? Um aplicativo de senha, ou um gerenciador de senha no próprio celular, né? Mas se eu te falar que é muito mais fácil e muito mais seguro você anotar a senha no papel, num caderninho na sua casa. É um contrassenso, porque a gente está voltando para a idade da pedra, digamos assim. A gente está voltando a usar o papel. Mas o caderninho trancado na sua gaveta, na sua casa, o dia que te furtarem ou roubarem teu celular, ninguém tem acesso ao caderninho. Sim. E quem roubar o teu celular, eu garanto que consegue entrar no teu aplicativo gerenciador de senha. Notas, tudo que o pessoal armazena. Tudo que tiver armazenado. Ele consegue fazer um backup de tudo. Então você vê, o contrassenso a dica às vezes use papel. Quer dizer, a gente está em plena era digital, inteligência artificial avançando cada vez mais e você tendo que dar a dica, o papel é o método mais seguro. Olha que contradição, né? Contradição, mas tem que ficar atento. E a gente já tá pegando essas dicas com você, doutor. E uma outra coisa que você falou justamente sobre a voz do IA. Tem a seguinte chamada muda? Isso é um golpe que está crescendo muito, que a gente chama de golpe da ligação muda. Então, primeiro, você recebe todo dia um monte de ligação daqueles números de call center que a gente tenta bloquear de tudo quanto é jeito. As empresas já baixaram até agora, na versão mais nova, por exemplo, do iPhone, você tem no iOS lá 26, a opção de perguntar o motivo da ligação, de tentar bloquear o spam, mas não consegue. Eles escapam do spam porque eles usam uma central dinâmica que vai mudando o número. Então é difícil você bloquear todas. E aí você tem... algumas vezes a ligação muda, aquela ligação que você atende, ou ninguém fala nada, ou demora para entrar uma gravação, e quando você está diante de uma ligação muda, a pessoa até por instinto fica falando, alô, alô, quem que está falando? Alô, alô. E isso está sendo usado para quê? Eles captam a sua voz, eles gravam a sua voz por esses 5 segundos que você falou, e com essa sua voz, com essa clonagem de voz, você sabe que com qualquer voz, hoje você vai numa inteligência artificial, que tem dezenas por aí, e com essa voz você faz o que você quiser. Você pode pegar uma foto, se eu pegar uma foto sua, com 5 segundos que você falou, eu crio o teu personagem falando o que eu quiser na inteligência artificial. Então, esse é o golpe da ligação muda, que todo mundo fala, a ligação muda é inofensiva. Ela não é inofensiva, ela é para pegar os seus dados. Várias coisas que a gente faz hoje em dia, na realidade, visam única e exclusivamente roubar seus dados pessoais. Dados pessoais tua imagem, tua voz, tudo isso é dado pessoal. Então, ele consegue captar sua voz e, com isso, você já está exposto. Então, vamos falar de um outro golpe. Você falou da questão da voz. A questão da imagem, que teria o golpe lá que o cara vai entregar o falso motoboy. Isso. Essa daí eu gosto. Isso. O falso motoboy tem um golpe aqui que ficou muito famoso e rodou o Brasil, que é o golpe de você receber flores no seu aniversário. Então, uma pessoa vai lá receber um buquê de flores no aniversário dela. Então ela fala, bom, quem está me mandando é algum amigo, é alguma amiga, né? E aí ela recebe as flores, né? E vem um cartão escrito parabéns, etc e tal, mas não vem o nome. E o cara fala, foi uma surpresa que te fizeram. Para que e aí quem está falando é o tal do falso motoboy, para que eu consiga comprovar que você recebeu essa flor, eu preciso pegar uma foto sua com essa flor. E ele diz que vai tirar uma foto da pessoa, só que na realidade ele não vai tirar a foto da pessoa. Ele já está ali com o aplicativo do banco aberto, com os dados da pessoa preenchido e naquela fase da biometria, em que ele precisa colocar o rosto da pessoa para confirmar a abertura da conta e depois fazer uma série de operações. Então, ele não tira a foto, ele pega, aponta o celular e colhe a biometria da pessoa. Então, se você receber um presente qualquer, alguém falando, vou tirar uma foto sua, você fala, não vai, eu não autorizo tirar minha foto. Não autorize nunca a tirarem sua foto, porque eles não estão tirando, eles estão com o aplicativo aberto. Tá? E o interessante é você explicar justamente, esse aplicativo aberto é diferente de você ter, porque a pessoa fala assim, mas a minha imagem tá na internet, tá no meu Instagram, tá no meu Facebook, é diferente. É diferente, porque, por exemplo, um banco digital, né? Eu pego os seus dados, preencho tudo bonitinho os dados, então eu vou indo fase a fase, né? Eu tenho seus documentos, eu coloco lá o nome, coloco o RG, coloco o CPF, você vai indo aquela fase, vai avançando, são 4, 5 fases. Quando chega lá na última, é confirmação.
né, aproxime seu rosto que ele vai colher a sua biometria, né? E aí sim, eles vão comparar com o banco de dados, com a sua foto nos documentos, etc e tal. E na hora que ela coloca ali, que tem que ser na hora, colhe a biometria, ele completa a última fase. A partir daí a conta está aberta digitalmente. Aqui no Brasil já tem alguma tecnologia que a pessoa, ela não tirou essa foto, mas a pessoa pegou essa foto na internet e reproduziu nesses aplicativos. Então, você tem alguns poucos golpes no Brasil que falam que é o seguinte, que alguém pegou uma foto e conseguiu fazer uma biometria 3D daquela foto. Você teve um ou outro caso relatado sobre isso que a gente não pode dizer com segurança que existe, porque a gente tem que, digamos assim, provar cientificamente. Tá? Agora, fora do país, você já tem, por exemplo, programas que são utilizados em países europeus, inclusive uma parte dos Estados Unidos tem isso, que você pega o rosto de uma pessoa, de uma foto, consegue transformar. Você vê que se você pegar agora, na última atualização do iPhone, ele tem uma coisa curiosa. Você pode colocar na tela de fundo uma foto sua com um efeito que já é um pouco 3D. Então, ele já é o comecinho desse programa, que é transformar uma foto plana numa foto 3D. E aí você tenta gerar uma biometria. E aí os bancos ou todos os outros estabelecimentos vão ter que estar atentos para cada vez mais dificultar o acesso biométrico. Hoje, quando você coloca um acesso biométrico de um rosto, você lê 5.000 pontos daquele rosto. O que eles vão ter que fazer é passar a ler 10.000, 15.000.